Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao módulo 2 do curso do Tech Academy e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre linguagens de programação. Bom, a gente ouve falar tanto de linguagem de programação, né, como JavaScript, Python, Java, PHP, entre outras, né? E a gente sabe que a linguagem de programação é utilizada para gerar um programa de computador. Bom, mas vamos entender um pouquinho melhor como funciona esse processo, né, da análise da linguagem de programação para de fato a gente chegar num programa de computador. Então, por definição, a linguagem de programação a gente viu que na verdade é uma forma de eu escrever um código ali que vai gerar um programa de computador. Mas, pessoal, esse conjunto ali de comandos, instruções que a gente utiliza, né, eles possuem algumas regras, e essas regras que compõem a linguagem de programação. E quando a gente está falando de regras, a gente está falando basicamente de três regras extremamente importantes, que são regras léxicas, regras sintáticas e regras semânticas. E o objetivo dessa aula, pessoal, é a gente realmente entender, né, como que funcionam essas regras léxicas, sintáticas e semânticas que compõem a nossa linguagem de programação. É extremamente importante que dessa aula a gente entenda a diferença entre essas regras, né, porque a gente vai falar sobre elas também no decorrer do curso. Então é importante que esteja claro para vocês qual que é a diferença de cada uma delas. Então, vamos lá ver a primeira regra, né? Regra léxica, pessoal. O que seria a regra léxica? Ela refere-se a um conjunto de palavras pertencentes à linguagem de programação. Bom, e o que isso significa, né? Quando a gente fala de léxico, pessoal, lembre-se de dicionário, tá? Toda linguagem de programação, ela vai ter um dicionário ali com as palavras reservadas. E a análise léxica de uma linguagem de programação é basicamente a gente percorrer os caracteres desse código que nós desenvolvemos, né? E identificar essas palavras e classificá-las. Então, a gente vai ver um exemplo aqui com um pseudocódigo que eu trouxe para vocês. Para quem não sabe o que é um pseudocódigo, basicamente ele é só uma forma genérica para a gente escrever um algoritmo, tá? Então, não se preocupe com essa parte aqui do pseudocódigo, né? O importante é a gente entender a questão das três regras que a gente citou aqui, tá? Então vamos lá. Se a expressão executa uma instrução, o que a análise léxica deveria fazer? Bom, ela vai praticamente ler o caractere S, depois o caractere E, e vai identificar uma palavra. Essa palavra C, o que ela representa, né, ali no nosso dicionário da linguagem de programação? Bom, o C ele é uma palavra reservada da minha linguagem de programação. Pronto, então eu já li a palavra e classifiquei. E basicamente na análise léxica ela vai fazer isso com todo o nosso código. E aí eu posso ter operadores, eu posso ter identificadores constantes. Então ele vai classificar todas as palavras que estão ali no nosso código, né? E para cada linguagem de programação ele vai fazer essa análise léxica de acordo com o dicionário da linguagem, tá? Bom, e aí quando a gente fala de sintático, né, pessoal, lembre-se de estrutura, tá? Então, eu estou mais interessado na estrutura que compõe a minha linguagem de programação. Então, por definição ali, é um conjunto de regras que determinam diferentes possibilidades de associação das palavras. Então, como que eu posso combinar essas palavras da forma correta, né? Então, por exemplo, toda vez que eu uso a palavra ser, eu espero que eu tenha uma expressão entre parênteses antes da execução da minha instrução. Então, essa estrutura, né, ela compõe ali pela análise sintática. Então, toda a linguagem de programação, ela vai ter ali a sua estrutura pré-definida. Então, quando a gente for estudar uma linguagem de programação, a gente precisa entender como que funcionam essas estruturas para a gente poder criar o nosso programa de computador, tá bom? Já a semântica, ela está mais interessada em entender ali, interpretar o resultado que o programa vai gerar. Então, é nesse momento ali que a gente vai falar um pouquinho melhor, tá, pessoal? Não fiquem aí assustados, mas a gente vai falar em lógica de programação sobre a questão das expressões, né? A questão de laços de repetição, laços condicionais. Então, fiquem tranquilos que a gente vai falar sobre isso nas aulas de lógica de programação, tudo bem? Mas o importante é a gente entender aqui que
Semântica refere-se ao significado das expressões, então interpretar o resultado daquilo. Então, por exemplo, se uma expressão é verdadeira, executa a instrução. E essa expressão, ela pode ser uma comparação, né, de uma variável com um valor. Uma variável ali é uma entrada de dados que está armazenado na memória, tá? Então, basicamente, quando eu estou fazendo essa comparação, imagine só que eu não tenha definido aquela entrada de dados numa variável e esteja utilizando essa palavra aí, né, essa palavra para comparar com um determinado texto. Bom, se ela não existe, ela vai gerar um problema no meu programa. E esse que é o ponto da análise semântica. Ela realmente vai ver se aquela variável existe, se vai gerar um problema no programa de computador, ou se de fato eu estou fazendo uma comparação ali que faz sentido, né? Por exemplo, eu comparar um texto com menor, um sinal de menor comparando com um número, né? Será que faz sentido isso? Então, é no momento da análise semântica ali que a gente realmente vai identificar, né, interpretar esse resultado para ver se vai gerar algum problema no nosso programa, tá bom? Bom, então a gente falou de três, né, das três regras ali que compõem uma linguagem de programação: léxica, sintática e semântica, mas vamos facilitar ali através de um exemplo, né, para que realmente fique claro. Lembrando, pessoal, o objetivo dessa aula é que vocês realmente entendam quais são as regras que compõem ali a nossa linguagem de programação, né? Bom, e aí novamente eu trouxe aqui um pseudocódigo de exemplo para vocês, né, de um algoritmo de saudação. Lembrando que o pseudocódigo ele é só uma forma genérica da gente escrever um algoritmo. Então não se preocupem com esse código aqui, com esse pseudocódigo, né? É mais para a gente entender o conceito ali que compõe a linguagem de programação, tá, pessoal? Então, basicamente ali um algoritmo de saudação, onde eu vou ler ali uma entrada de dados e vou armazenar em período, tá? E aí, se o período for igual a amanhã, então eu vou escrever bom dia na tela. Se não, eu vou verificar se o período é igual à tarde, então eu escrevo boa tarde na tela. Se não, eu verifico que o período é boa noite, né? E vou escrever boa noite na tela para o usuário. Bom, e dado esse algoritmo, como funciona a análise léxica, né, do nosso código ali? Então, basicamente, eu vou ler caractere a caractere do código que foi escrito e vou identificar a primeira palavra. Então, a palavra leia, né? Ela existe no nosso dicionário lá, da linguagem de programação? Ah, ela existe, beleza. E o que que ela é? Né? Então, eu vou classificar ela. Bom, a palavra leia é uma palavra reservada. Então, beleza. Então, eu classifiquei a palavra leia. E eu vou fazer isso para todo o nosso código, identificando ali é, operadores, né, identificadores, e vou classificar todo o nosso código ali para fazer essa análise léxica do nosso código, tá? Bom, e aí o segundo ponto é a análise sintática. Lembre-se que quando a gente está falando de análise sintática, a gente está falando da estrutura, né, daquela linguagem de programação. Como que deve ser a estrutura daquela linguagem? Um exemplo é, se eu escrever a palavra se, espera-se que tenha uma expressão entre parênteses e na sequência a palavra então. Então, essa estrutura que compõe a linguagem de programação é feita pelas regras sintáticas da nossa linguagem, tá bom? Então aqui, no caso, eu estou interessado em verificar ali se realmente a sequência de símbolos está correta, mesmo se a semântica ali, a expressão não estiver correta, tá, pessoal? Então aqui eu estou interessado só na estrutura. Então lembre-se lá do se expressão, então faça tal instrução, tá? Então a estrutura que deve ser seguida da linguagem de programação é essa. E aí cada linguagem vai ter a sua estrutura e por isso que a gente estuda a documentação, né, para entender qual que é ali a estrutura específica de cada linguagem. Mas lembrando que se a gente tem a parte da lógica de programação, a gente consegue aprender facilmente qualquer linguagem de programação. Não digo que seja totalmente fácil, tá, pessoal? Mas a lógica sempre se mantém. O que a gente precisa entender é como fica essa estrutura, né, naquela determinada linguagem. Por exemplo, o Python vai ter uma forma de escrever, o JavaScript vai ter uma outra forma. Então a gente precisa entender como que é cada estrutura de cada linguagem de programação para que a gente siga essa regra
sintática da linguagem, tá bom? Já a semântica, a gente está interessado em interpretar o resultado de fato, tá? Então, é aquilo lá que pode gerar também um problema ao executar o nosso programa. Nesse exemplo, eu trouxe aqui, se o professor for igual a Gabriel, então escreva bom dia, boa tarde e boa noite. O que acontece, pessoal? Eu não li nenhuma entrada de dados professor, né? Não existe um espaço ali alocado na memória para essa variável professor, tá? E o que acontece? Isso vai gerar um problema no nosso código, tá? Então é na fase de análise semântica ali que a gente realmente identifica que tem um problema ali, tá? Eu poderia ter uma comparação que não faça sentido também, tá? Poderia ter ali um professor, um sinal de menor, e a gente vai ver sobre operadores, tá? Na aula de lógica de programação, mas se eu tivesse um sinal ali que não faz sentido, né? E essa comparação estaria correta, eu estaria com um problema semântico no código, mesmo que a estrutura esteja correta. Lembra lá da estrutura, né? Se expressão, então faça uma instrução. Né? A estrutura está correta, mas a semântica não. Então, é na fase da análise semântica que a gente pode identificar esse problema. Então, nós vimos, pessoal, que na linguagem de programação, ela é, na verdade, uma forma padronizada ali da gente escrever, né, os comandos, as instruções, seguindo regras. Regras essas que são léxicas, sintáticas e semânticas. Né? Essas regras que compõem a nossa linguagem de programação. E recapitulando, a linguagem, a análise léxica, né, é responsável por reconhecer as palavras reservadas, constantes, identificadores, então e outras palavras pertencentes ali ao nosso dicionário, né, daquela linguagem de programação. E não só identificar essas palavras, como classificar, né? Então, isso que é um ponto importante. Então, essa aqui é uma palavra reservada da linguagem Python, essa aqui é uma palavra reservada da linguagem JavaScript. Então, é na fase ali dessas regras de análise léxica que é identificado, né, essas palavras desses dicionários da nossa linguagem de programação. Bom, já na análise sintática, a gente está falando de analisar a estrutura, né, para que ela siga ali uma estrutura correta no nosso código-fonte. Então, a gente não está interessado ali na semântica. Lembre-se que eu quero que esteja a estrutura correta, né? Se eu abrir um parênteses, eu espero que eu feche um parênteses, né? Se eu utilizei a palavra se, eu espero que tenha uma expressão seguida do se, né? Então, essa estrutura que compõe ali a linguagem de programação é a parte das regras sintáticas, tá? E, por fim, a regra semântica, que é responsável ali por enfatizar, né, a questão da interpretação do nosso código-fonte, ali, da nossa expressão, e prever se aquilo pode gerar algum problema na execução do nosso programa de computador. Então, lembrando lá que a gente deu um exemplo, né, da comparação de uma entrada de dados que não existia ali, na verdade, não existia aquela variável, né, aquele espaço alocado na memória para aquela palavra, e aí o que acontece? Isso pode gerar um problema no nosso programa, né? Então, na análise semântica, a gente está interessado em realmente analisar, né, essa interpretação das nossas expressões ali no nosso código. Beleza, pessoal? Então, cada linguagem de programação ela vai ter essas regras, né, para definir, né, para compor a linguagem de programação, e aí a gente vai estudando, né, cada linguagem para entender melhor como que é a estrutura de cada uma e tudo mais. Mas é importante que nessa aula a gente viu, né, essas três regras aí que compõem a linguagem de programação. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá, pessoal? Vejo vocês na próxima aula. Bora para cima. Valeu!